Espaço Odontológico Fábio Rodrigues Teixeira e Dominus Educação apresentam Programa De Bem com a Vida. Apresentação Padre Hildo de Freitas. Bom dia, cidade de Arcos, bom dia, internautas, bom dia a todos que nos dão o prazer da sua sintonia. Hoje, sexta-feira, a igreja celebra São Vicente de Paulo. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. Ele me consagrou com a unção, enviou-me para levar a boa nova aos pobres e curar os corações contritos. A caridade nos faz santos e santas e nos abre a eternidade. O grande sacerdote e pároco humilde, dedicado à evangelização, São Vicente de Paulo, foi amigo dos pobres e sofredores. Deus fez grandes coisas por meio de sua vida. Ele fundou os Padres da Missão, os Lazaristas, e as Filhas da Caridade, juntamente com Santa Luísa de Marilac. São Vicente de Paulo nasceu em 1581 e morreu em 1660. Bendito seja o Senhor por esta vida santa entre nós. Se a jornada estiver pesada, manter o seu olhar firme em Jesus trará paz. Jesus disse: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 27. O mundo nos conduz a um ritmo muito acelerado de viver, não é mesmo? Parece ser tão difícil alcançar a paz em nosso coração no dia a dia, porque estamos sempre com a mente agitada, resolvendo problemas e atendendo pessoas. O fato, porém, é que esse não é o padrão de vida que Deus deseja que tenhamos. Para muitos, a paz é ter uma boa casa para descansar nos finais de semana, ter um relacionamento saudável ou uma conta bancária que traga tranquilidade financeira. De fato, são coisas ótimas, mas essa é a paz que o mundo concede. A que vem do Pai é diferente. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, escreveu: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus nos leve a ter tranquilidade e confiança independentemente do que se passa ao redor. É a convicção do cuidado de Deus com nossa vida. Paulo deixa claro que ela abrange todas as áreas, guardando nossa mente e nosso coração. O fato é que ela não faz parceria com o medo, a angústia, a inquietação, a dor ou a tristeza, ou seja, onde ela está, todos esses sentimentos batem em retirada. Ainda que seu coração esteja inquieto ou perturbado, entenda que, quando buscamos o Senhor, compreendemos que somente nele podemos encontrar a paz e alegria para nossa alma. Talvez até hoje você a tenha procurado no lugar errado, como em pessoas, bens materiais, vida profissional ou fama, mas o fato é que Jesus Cristo é a única fonte da verdadeira paz. Sexta-feira, 25ª semana do tempo comum, hoje a igreja celebra São Vicente de Paulo. O caminho que a palavra nos aponta nos leva à santidade, pois nos ensina a praticar a caridade. Turbine suas escolhas com o poder da imaginação.
Deus é tão sábio que criou um laboratório portátil onde podemos tornar os nossos propósitos mais fecundos. E pasmem, esse laboratório é a nossa própria imaginação. Nossa mente é uma verdadeira oficina e nela a imaginação se destaca como uma ferramenta poderosa para o bem ou para o mal. Podemos crescer espiritualmente ou nos afundar nos pântanos do inferno. É por meio da imaginação que damos forma aos nossos pensamentos e às nossas ideias, tornando concreta a capacidade de executá-las. Para compreendermos melhor a importância da imaginação, volto a citar o exemplo de Santo Inácio de Loyola. Ele seguia a carreira militar e era um homem afoito às vaidades do mundo, quando então, aos 30 anos, na Batalha de Pamplona, ocorrida no século XVI, uma bala de canhão atingiu sua perna. Em razão desse grave ferimento, Inácio ficou um longo tempo em recuperação e passou a ler sobre a vida de Cristo e a de vários santos. Como não podia sair da cama, ele as relia muitas vezes e sua mente viajava imaginando como teria sido a vida de todos aqueles santos. De início, as histórias se misturavam com os assuntos do mundo aos quais ele costumava se apegar. Mas, com o tempo, a imaginação o ajudou a se libertar, e Santo Inácio voltou-se integralmente para as coisas de Deus. Imaginava-se indo até Jerusalém, e esses pensamentos tinham o poder de consolá-lo, fazendo com que se sentisse mais sereno e contente. Nesse momento, ele compreendeu que fora tocado pela graça de Deus e, uma vez curado, decidiu abandonar a vida militar e tudo mais para se dedicar exclusivamente ao Senhor. Podemos afirmar que a repetição inaciana desenvolvida nos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola e na qual a imaginação ocupa papel crucial, é uma espécie de metodologia para entrar em contato com Deus. Apresento-a, portanto, como sugestão para o crescimento espiritual. Vale lembrar que o foco também é muito importante no campo da imaginação. Portanto, quando elevamos os nossos pensamentos, não podemos deixar que eles sejam contaminados por traços do maligno ou mesmo pela mundaneidade. Deus caprichou ao nos dar o livre-arbítrio, além de algo muito especial que também não foi dado a nenhum outro ser vivo, a consciência. É aí que o físico e o espiritual se encontram, e todo e qualquer ruído nesta composição pode causar mal-estar. A sensação de confusão, os pesadelos e as insatisfações constantes nada mais são do que o reflexo do inferno que construímos em nosso interior e da consequente perda da paz divina original. Podemos superar isso e dar um passo adiante, conectando-nos com a força vital de Deus que existe dentro de nós, pois todos somos chamados por Ele a crescer espiritualmente, como indivíduos a caminho da salvação. Hoje, sexta-feira, dia 27 de setembro, a Igreja celebra São Vicente de Paulo e nós estamos vivendo a 25ª semana do tempo comum. Veio o Filho do Homem a fim de servir e dar sua vida em resgate por muitos. Ó Deus, que para o socorro dos pobres e formação do clero, enriquecestes o presbítero São Vicente de Paulo,
com as virtudes apostólicas. Fazei-nos animados pelo mesmo Espírito, amar o que Ele amou e praticar o que ensinou. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. A primeira leitura é do Antigo Testamento, livro do Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 11. Salmo 143 e nos convida a rezar. Bendito seja o Senhor meu rochedo. Bendito seja o Senhor meu rochedo. Ele é meu amor, meu refúgio, meu libertador, fortaleza e abrigo. É meu escudo, é nele que espero. Bendito seja o Senhor meu rochedo. Que é o homem, Senhor, para vós, porque dele cuidais tanto assim, e no Filho do homem pensais? Como o sopro de vento é o homem, os seus dias são sombras que passam. Bendito seja o Senhor meu rochedo. O Santo Evangelho, escrito segundo Lucas, capítulo 8, versículos 18 a 22, assim está escrito. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Estas são palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de Lucas, do capítulo 9, versículos 18 ao 22, nos ensina a palavra do Senhor. Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Se Jesus estava rezando e os discípulos estavam com ele, então deviam estar rezando também, aprendendo com ele a rezar, a entreter-se com as coisas do Pai. Se queremos aprender a rezar, precisamos ficar com Jesus, ter tempo para Ele, deixar que vá trabalhando nosso coração, modificando nossas perspectivas. É assim que poderemos saber quem Ele é. Sexta-feira, dia 27, a Igreja celebra São Vicente de Paulo e nós estamos vivendo a 25ª semana do Tempo Comum. Agradeçam ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas entre os homens. Deu de beber aos que sofriam tanta sede e os famintos saciou com muitos bens. Não se isole. O livro dos Atos dos Apóstolos descreve assim a primeira comunidade formada sobre a terra. Eles eram perseverantes na comunhão fraterna ao partir do pão, nas orações. Em todos eles haviam temor, por causa dos numerosos prodígios que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé eram unidos e colocavam em comum todas as coisas, vendiam as propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos juntos frequentavam o templo, repartiam o pão e louvavam a Deus. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 ao 47.
Essa comunidade perfeita retratada no livro dos Atos dos Apóstolos não é uma utopia. Ela foi e ainda pode ser real. A própria palavra comunidade, formada pela junção de comum e unidade, já diz tudo. Precisamos uns dos outros para viver, o que também implica trocar experiências de fé. É claro que isso deve acontecer em nossos lares, com os familiares, mas não só. É preciso expandir essa troca para o nível comunitário, tentando ao máximo tornar realidade os objetivos comuns, indo além do individualismo. Conta uma parábola que, numa remota era glacial, quando o globo terrestre estava coberto por densas camadas de gelo, muitos animais não resistiram ao frio intenso e morreram. Foi então que uma grande manada de porcos espinhos, na tentativa de se proteger e sobreviver, começou a se aproximar cada vez mais. Dessa forma, cada um podia sentir o calor do corpo alheio. Juntos, todos se aqueciam, enfrentando com mais resistência as agruras do inverno. Todavia, os espinhos começaram a ferir o corpo daqueles que forneciam mais calor, em virtude da proximidade. E logo os animais começaram a se dispersar, por não suportarem os espinhos dos seus semelhantes. A dor era brutal. Com o tempo, porém, acabaram percebendo que aquela não era a melhor solução. Uma vez separados, pouco demorou para que começassem a morrer congelados. Os sobreviventes então voltaram a se aproximar pouco a pouco com diversas precauções, de tal forma que, mesmo unidos, era mantida certa distância mínima entre cada integrante da manada, o que lhes possibilitava conviver sem ferimentos e danos recíprocos. Dessa forma, lograram resistir à longa era glacial e sobreviveram. A moral da história é inquestionável. Ninguém vive e sobrevive fechado em si mesmo. Precisamos da comunidade. É comum ouvirmos pessoas que deixam de frequentar a igreja alegando dificuldades de convivência com terceiros, fazendo então comentários do tipo: bastam eu e Deus. Faço questão de ressaltar, porém, que a fé não pode ser exercida plenamente de maneira individual. Caso contrário, ela não progride e acaba minguando. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.